Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 40. Jeremias, capítulo 40. É um texto difícil, bem difícil. Mas você não é burro. Fala assim, viu? É difícil, mas você vai se esforçar e você vai entender. Em nome de Jesus. Isaías capítulo 40. Desculpe, Jeremias. Falei Isaías. Jeremias capítulo 40. Versículo 13. Jeremias 40, 13. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias, a Mispá. Então, Joanã, filho de Careá, é um dos personagens do texto. Príncipes dos exércitos significavam os oficiais, tenentes, capitães do exército de Judá. Mispá é o nome da cidade, Gedalias, o nome de um homem que tinha sido colocado pelo imperador Nabucodonosor do Império da Babilônia, tinha sido colocado como governador provisório de Judá, em Mispá, cidade de Mispá. Versículo 14, disseram-lhe, bem sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon era um país vizinho de Israel. Eu falei antes Judá porque Israel tinha sido dividido em duas partes. A parte do norte chamava Israel mesmo e a parte do sul se chamava Judá. A parte do norte já tinha sido levada em cativeiro pela Assíria em 722 a.C. Nunca mais voltou. A parte do sul estava sendo levada para o cativeiro pela Babilônia, por Nabucodonosor, em 587 a.C., que é exatamente nesta época que nós estamos lendo. Então o povo estava indo em cativeiro para a Babilônia. Rei dos filhos de Amon era um país vizinho de Israel, bem pequeno, mas eram mortais inimigos de Israel. Tinha os Edomitas e os Amonitas, dois países muito pequenos. Edomitas, os descendentes de Esaú, os Amonitas, dos descendentes de Ló. Na verdade, todos aparentados dos judeus, mas tinham um ódio mortal. E queriam que Jerusalém, que Israel fosse destruído. Então Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, o outro personagem do texto, para te tirar a vida. Mas não lhe deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Este homem Gedalias, que era o governador provisório da terra, foi avisado então por Joanã, querem te matar. O rei do país vizinho contratou Ismael para te matar. Mas Gedalias não acreditou. Versículo 15. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo em Mispá, dizendo, irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, e todo o Judá que se tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá? Então este homem Joanã, ele queria na verdade antecipar-se. Ele sabia que Ismael queria matar o governador, ele queria se antecipar e matar este potencial assassino. E a situação era muito delicada em Israel. Veio Nabucodonosor, está escrito em Jeremias 39. O cerco de Jerusalém durou 18 meses. Jerusalém é uma cidade cercada com muros. Os babilônios cercaram a cidade por fora. Ninguém entrava, ninguém saía. Toda a alimentação da cidade acabou. O povo passou fome extrema. Lamentações de Jeremias diz que as mães comiam os próprios filhos. Situação horrorosa. Os judeus, fraquíssimos pela fome, cederam ao cerco. O rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém e destruiu tudo. Ele destruiu o templo, mas destruiu completamente, não deixou pedaço. Destruiu todas as casas, levou todas as pessoas importantes ao cativeiro. Diz o capítulo 39 que só ficaram os mais pobres no meio da terra. E
Nabucodonosor levou todo mundo para a Babilônia, todos foram ao cativeiro a pé, viagem que demorou meses, muitos morreram nessa viagem. O que sobrou em Israel, em Judá, estavam em situação terrível. Eles tinham acabado de ser destruídos, com os parentes mortos, com as casas destruídas e com aquela situação horrível. E outra, isso aqui foi há 2.500 anos atrás. Então as terras ficavam em situação instável, as cidades se enchiam de assaltantes, de pessoas que se aproveitavam do resto que os babilônios tinham deixado para acabar de saquear. Aliás, como acontece isso até hoje em qualquer guerra. Misericórdia. Eu falo assim, misericórdia. Então este homem Joanã avisou o governador. E outra, a situação era delicada porque Nabucodonosor, apesar de ter destruído Jerusalém e levado o povo em cativeiro, permitiu que Israel tivesse um governador judeu. Isso já era um benefício, já era um privilégio. Pelo menos o país não perdeu a sua identidade. Irmãos, muitos povos na antiguidade foram levados ao cativeiro e se miscigenaram com os opressores e desapareceram. São povos que não existem mais. Não existem mais como nação porque se misturaram. E os opressores, como aconteceu com a Assíria, eles mandaram inclusive outro povo para morar no Israel do norte, e os judeus do reino do norte nunca mais voltaram do cativeiro. No reino do sul, até que, apesar de toda a destruição, não estava tão ruim. Tinham ainda o país com o próprio nome, com a própria língua e com um governador pátrio, judeu. Lógico, esse governador não tinha independência, ele era vassalo do império da Babilônia, mas era melhor do que nada. E aconteceu assim, está escrito também em Jeremias 39. Com o cerco de Jerusalém, quem pôde fugir, fugiu, antes do cerco. Quando tudo foi destruído e Nabucodonosor levou o povo em cativeiro, os judeus que tinham se refugiado nos países vizinhos e souberam que tinha um governador judeu, que era esse Gedalias, eles foram voltando aos poucos, porque era melhor morar no seu próprio país, ainda que o país destruído, do que morar no país do vizinho, sendo lá um estrangeiro, um clandestino naquela terra. Então foram voltando aos poucos. Por isso que diz aqui o versículo que muitos se congregaram a este governador Gedalias. Então ele era um homem que estava colocado numa situação muito delicada. E já aparece uma pessoa que, segundo as notícias, queria matar ele. E esse Joanã queria matar o potencial, o eventual assassino. Irmãos, isso aqui, aos nossos olhos ocidentais do ano 2006, isso aqui, credo, mas que conjunto de barbaridades. Mas, meu amado, isso aqui foi há 2.500 anos atrás. Fala em misericórdia. Ah, mas um está querendo matar o outro. Meu amado, o homem era o governador. Se ele morresse, a situação de Israel estaria ainda muito mais difícil do que já estava, porque o imperador da Babilônia não iria gostar nem um pouco e poderia vir e destruir Israel de vez. Daí matava os que sobravam, porque já deixou um povozinho lá com o governador, eles iam começar com guerrilhas, com disputa de poder. Que poder é esse, né? Só tinham ficado os miseráveis na terra. Então era uma situação difícil. Então esse Joanã, ele queria preservar o reino, mas Gedalias não lhe deu crédito. Versículo 15: por que razão te tiraria ele a vida, e todo Judá que se tem congregado a ti seria disperso, e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Cariá: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. O governador não deu crédito, não deu atenção, não acreditou que o que esse Joanã estava falando era verdade. Não acreditou que este tal Ismael realmente queria matá-lo. Capítulo 41. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, o sujeito da ameaça, filho de Elisama, de sangue real. Aqui tinha uma complicação. Este Ismael era da tribo de Judá. Talvez ele tinha aspiração ao trono. Não tinha rei nenhum em Israel. Irmãos, a história aqui foi horrível.
Diz aqui em Jeremias 39 que o rei era o rei Zedequias. Já era um rei fantoche, porque Nabucodonosor já tinha vindo, já tinha levado o verdadeiro rei, que era o Jeconias, já tinha levado para a Babilônia, e colocou esse Zedequias, que era um sobrinho do outro. Mas colocou como mandado. Ele tinha que fazer exatamente o que o imperador da Babilônia tinha mandado. Ele estava no reino apenas 11 anos. E ele, apesar das insistentes advertências do profeta Jeremias, leia depois Jeremias, o profeta não fazia outra coisa do que advertir e dizer: mas submeta-se a Deus, conserte a tua vida, deixe das idolatrias, deixe da amizade dos reinos do mundo, deixe de buscar as coisas do mundo, converta-se ao Senhor, faça a vontade do Senhor, faça o que está escrito na lei de Deus. E Jeremias se desgastou em extremo, foi preso não sei quantas vezes. Nós estamos no capítulo 40, no capítulo 38 ele estava jogado na cadeia, que se não fosse um etíope, um estrangeiro, que diz aqui no final do capítulo 39, que o tivesse tirado da cadeia, ele teria morrido. Mas foi a providência de Deus que levantou este estrangeiro. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o rei Zedequias não deu ouvido de jeito nenhum. E daí, quando teve o cerco de Jerusalém, estava lá dentro, ele passou toda aquela fome, e quando houve uma brecha no cerco que os babilônios conseguiram entrar, o rei Zedequias tentou fugir, foi perseguido, lógico, foi alcançado, ele estava debilitadíssimo. Nabucodonosor o levou para a Babilônia, matou os filhos de Zedequias na vista dele, eram crianças, porque esse rei era jovem, ele tinha 30 e poucos anos. E matou os filhos à vista, e depois furou os olhos do rei Zedequias, e ele ficou na cadeia da Babilônia, ficou lá cego. Irmãos, coisa terrível. E daí você me pergunta: mas por que tem uma história tão horrível na Bíblia? Meu amado, como é horroroso desobedecer a Deus. Está escrito em Jeremias 2: vede quão mal e quão amargo é afastar-se do Deus vivo. Meu amado, Deus permite uma coisa horrorosa dessa? E como? Porque se Ele fez isso com os judeus escolhidos desde Abraão, o que não fará conosco, que somos meros brasileiros, que estamos aqui de graça nessa história, de graça mesmo. Diga glória a Jesus. Meu amado, você tem que ter temor de Deus. Fala para o mundo do lado: você tem que ter temor de Deus. Irmãos, tem gente que acha assim que vai pecar, mas que não vai acontecer com ele assim uma coisa tão grave, né? É um pecado. Meu amado, olha o que aconteceu com a vida deste tal Zedequias, rei de Judá, toda essa tragédia. Nós estamos aqui no versículo 1 do capítulo 41, Ismael, que era de sangue real, era parente deste tal Zedequias, que já tinha sido morto, talvez tinha aspirações à independência de Israel, é que se restabelecesse o trono de Davi, e ele conseguisse aquilo. Então esse Ismael foi lá, mais 10 homens, e foi até Gedalias, diz versículo 1, e ali comeram pão juntos em Mispá. Então ele foi como se fosse uma visita cordial com o governador, fizeram uma refeição juntos, e estava tudo certo. Versículo 2, levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, feriram Gedaías, filho de Aicão, filho de Safã, à espada, matando assim aquele que o rei de Babilônia tinha posto na terra. Também feriu Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispá, como também os caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. O governador não deu crédito à advertência de Joanã, que tinha alguém querendo matá-lo. Foi o distinto no palácio do governo, se é que tinha isso, na cidade de Mispá, e teve uma refeição. O governador estava completamente desavisado, mas inocente, ingênuo, não acreditou no que lhe tinha sido dito, foi morto, e com ele todos os judeus que estavam com ele. Quer dizer, Israel já tinha sido assolado pelos babilônios. Por causa disso, o governador morre, um monte de gente morreu por causa dele. O capítulo continua: a mortandade foi longe. Depois o tal Joanã perseguiu Ismael, não achou, mas matou os que estavam com ele. Quer dizer, já tinha sobrado pouca gente em Israel, e uma mortandade total. E aconteceu assim, no capítulo 42, os que sobraram, chegaram para o Jeremias e disseram assim: consulta ao Senhor, o que nós temos que fazer.
Jeremias consultou o Senhor por 10 dias, no 10º dia Deus lhe deu resposta. E Jeremias chamou o povo e disse assim: Deus disse que é para ficar aqui, que é para se humilhar, que é para se sujeitar, que é para se sujeitar ao imperador da Babilônia, porque tudo isso que nos sobreveio é resultado de pecado. Então o Senhor disse que é para se humilhar, que é para esperar em Deus. Só que o povo não quis dar ouvidos de novo a Jeremias. Daí o povo disse assim: não, agora nós estamos aqui, vai ser muito perigoso, os babilônios virão, e porque o governador que o Nabucodonosor tinha colocado foi morto, eles vão matar todo mundo, nós vamos fugir para o Egito. Irmãos, e realmente fugiram para o Egito, levaram o profeta Jeremias contra a sua vontade para o Egito e morreram todos. Inclusive o profeta Jeremias morreu no Egito por causa dessa história horrorosa. Esse aqui é o período mais negro da história de Israel. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o que esta história toda tem a ver conosco? Muito. Fala para nós assim, muito. Irmãos, nós também temos sido colocados por Deus aqui nesta terra. A terra está entregue provisoriamente nas mãos de um usurpador. Lucas 4, o diabo disse a Jesus: os reinos do mundo me foram entregues, eu dou a quem quero. João 5,19, o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19, diga glória a Deus. Irmãos, então nós também estamos aqui colocados por Deus numa situação provisória e numa situação difícil, uma situação de trevas. Diz na 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos infiéis. Então as trevas estão por aí. Colossenses 1,13, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós portamos luz de Deus no meio das trevas. Mas é uma situação delicada, nós estamos numa situação difícil. Irmãos, e que Jesus mais advertiu em Mateus capítulo 10, acautelai-vos dos homens. E Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Irmãos, nós estamos no meio de luta. Irmãos, aqui nessa terra, além do diabo e além dos ministros de Satanás, 2 Coríntios 11,14 diz que existem ministros de Satanás, existem pessoas que parecem pastores ou profetas ou pessoas que oram e são agentes de Satanás, está escrito isto na palavra de Deus. Além do que, existem as pessoas que eventualmente ainda são usadas pelo diabo. Efésios 4 diz: não deis lugar ao diabo. Tem gente que é até crente, mas é um daqueles crentes muito mequetrefe, fazem misericórdia, que de vez em quando empresta a boca para o diabo, fazem misericórdia, e ainda fala besteira para o irmão, para fazer o irmão cair. Irmãos, nós temos que vigiar muito. Fala para o irmão do lado: você tem que vigiar muito. Louvado seja Deus. Irmãos, uma coisa que nós precisamos ter é discernimento de Deus. Não podemos viver em ingenuidade. Ai, pastor, mas eu não quero o mal de ninguém. Meu filho, sai dessa conversa mole. Querem o teu mal sim, e além do que, se você der uma boa investigada no teu coração, tem hora que você está querendo estrangular alguém também. Não faça uma cara de cordeiro. Fala assim, viu? Irmãos, o mundo jaz do maligno e nós precisamos andar em espírito para não cumprirmos a concupiscência da carne, diz em Gálatas 5. Diga glória a Jesus. Então nós precisamos estar em vigilância. A nossa situação aqui na terra é periclitante, é perigosa. Nós precisamos estar sempre vigilantes. 1 Coríntios 16, Paulo diz assim, sede sóbrios, fortalecei-vos varonilmente e vigiai. Em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo de vossos pés. Em breve. Enquanto isso nós temos que resistir, enquanto isso nós temos que ficar em pé. Diga glória a Jesus. Irmãos, qual é o problema deste governador? Não deu ouvidos, foi advertido: o sujeito quer te matar. Que nada, acho que não, você está falando falsamente contra ele. Irmãos, e era verdade, e morreu. Mas irmãos, vamos pensar seriamente. O Gedalias não deu ouvido e morreu, o problema é dele. Não era só dele.
todo o Israel pereceu por causa disso. A situação do cativeiro, que já estava difícil, ficou dificílima. Tanto que quando vieram Zorobabel, Esdras e Neemias, 70 anos depois, para reconstruir, o país estava destruído por completo, porque não tinha mais crédito para se manter ali, nem que fosse um governo provisório, por causa dessa história. Quantos judeus morreram por causa dessa fuga para o Egito, porque o governador tinha sido morto? Até o profeta Jeremias foi morto por causa disso. Então, significa o seguinte: se você não dá ouvidos a um aviso de Deus, o problema não é só teu. Tem muita gente envolvida nisso, e muita gente que acaba se prejudicando com isso. Então a nossa responsabilidade é grande. Fala para o mundo lá, da tua responsabilidade é grande. Meu amado, quando você cai, quanta gente que é arrastada contigo, quanta gente que se perturba. Quando você fica de pé, você evangeliza, e quando você cai? Pergunta assim: quando você cai? Olha o vexame, olha o descrédito, olha como que fica tudo isso. Então a nossa responsabilidade é grande, porque muita gente é afetada por isso. E outra, irmãos, o reino de Deus na época era o reino físico de Israel. Hoje o reino de Deus é um reino completamente espiritual. Na época não, era o reino físico. Então Gedalias, com a sua atitude, perturbou o reino de Deus, com a sua passividade, com a sua ele era muito manso, ele era muito amistoso, os outros não. Mas olha o meio que ele estava vivendo. Ele não poderia ser assim. Ele estava no meio de um país devastado pela guerra. Ele tinha que ser mais maduro, mais precavido. Diga glória a Jesus. E hoje, meu amado, você não pode ser um crente porcaria, porque quem é forte nas trevas é forte mesmo. Quem faz macumba faz para valer. Quem faz viagem astral e invoca as coisas não vara, invoca para valer. Só o crente que é uma porcaria, de uma fraqueza, fala assim: misericórdia. Quem invoca os demônios, invoca, o demônio vem. O crente ora e não acontece nada, porque nem Deus ouve a oração dele, que é muito fraca. Fala assim: misericórdia. Por quê, irmãos? É esse espírito de Gedalias. Hoje o Senhor quer expulsar de nós esse espírito de Gedalias. Fala assim: misericórdia. Não, ele é amigável. Fala assim: misericórdia. Meu amado, você precisa aprender isto. Diga glória a Jesus. Nós precisamos estar fortalecidos. Fala para um lado: você precisa estar fortalecido. Irmãos, Gedalias achou que o outro era amigo, tanto que recebeu ele em casa para uma refeição. E esta morte foi a morte mais traiçoeira que tem, porque foi após uma refeição amistosa, o sujeito vai lá e mata ele. Diga glória a Deus. Irmãos, nós precisamos ter um sentimento espiritual, um senso espiritual a nos dirigir, porque a nossa vida é muito séria. Diga glória a Jesus. Irmãos, um senso espiritual. Nós não podemos, irmãos, ficar firmados em laços de amizade. Nós temos que nos firmar em laços eternos, laços espirituais, laços firmes, laços de Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, tem gente que é assim. Deixa eu dizer um pouco mais especificamente. Tem gente aqui que é assim. Porque eu não estou pregando na praça, é aqui. Diga glória a Deus. Acha que eu vou fazer amizade com o profeta, porque depois ele não vai ter coragem de me entregar a mensagem ruim. Gracinha, né? Fala assim: gracinha, né? Diga glória a Deus. Meu amado, você vai fazer amizade com o médico? Se ele precisar te passar a faca, ele passa. Ele pode ser seu amigo, mas ele é médico. E se precisa de cirurgia, vai para a cirurgia. Vai ser entubado. É anestesia, é pós-operatório, é antibiótico. Pouco, ele é teu amigo, mas e daí? Ele é médico. Diga glória a Jesus. Meu amado, você é amigo do profeta?
E daí, se ele tiver que exortar, ele vai exortar. Essa é a função dele. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, esse problema do Gedalias, ele achou que o outro era amigo. Só que não era. Diga glória a Deus. Então existem várias questões. Irmãos, nós temos que ter um senso espiritual a nos dirigir. Diga glória a Deus. Mas eu fico muito preocupado com isso, e nós precisamos inclusive entrar numa campanha de oração aqui como igreja. O Senhor me deu um sonho essa noite. Precisamos entrar numa campanha de oração. Diga glória a Jesus. Tem gente que está assim meio impermeável à pregação. Ouve, ele compreende assim um aspecto racional, ele compreende o começo, meio e fim, a história, não sei o que, ele entende, mas ele não entende que é para ele que se está falando. Diga glória a Jesus. Nós temos que orar para o Senhor tirar essa impermeabilização. Olha para o irmão, vê se ele tem cara de impermeabilizado. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque é sério. Olha só, o homem foi avisado: querem te matar. Mas ele não acreditou. Ele não achou que era com ele. Ele achou: não, mas quem que vai me matar? Mas eu sou tão bonzinho. Faz misericórdia. Mas eu sou assim tão bom. Eu não faço mal para ninguém. Faz misericórdia. Faz sim. Não dá aviso, morre e deixa o povo perecer no cativeiro depois. Faz mal sim para os outros. Irmão, ser passivo é fazer mal para os outros. Faz assim, viu? Sabe aquelas histórias assim: ele não faz mal nem para uma mosca. Faz misericórdia. Só faz mal para ele e para todo mundo por causa da passividade. Irmãos, o Senhor quer nos despertar. Fala para o lado, o Senhor quer te despertar. Jesus está aqui, o Senhor está falando conosco. Diga glória a Deus. Irmãos, ainda ontem eu estava com alguns irmãos lembrando algumas profecias pesadas que foram entregues aqui na igreja. E em várias histórias aconteceu assim: o profeta entregou a profecia pesada. Quem recebeu a profecia ficou furioso com o profeta. Fez, falou. O tempo passou e a profecia se cumpriu. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1:20. Adianta ficar bravo com a profecia, meu filho? Vá se humilhar, vá jejuar, entre em 40 dias de jejum. Não fica essa história, é da carne. Meu amado, você tem discernimento de Deus para ficar falando essas coisas? Entra num clamor. Diga glória a Deus. Irmãos, as coisas são sérias. Diga glória a Jesus. Jesus está falando hoje. Diga glória a Deus. Irmãos, o problema deste homem não deu crédito. Ele se achou seguro onde não tinha segurança. O texto fala muito pouco. O único texto que fala sobre este tal Gedalias é este aqui. Mas onde que ele foi arranjar esta confiança? Irmãos, existem muitos crentes confiados. Não é crente que confia em Deus, ele é confiado. Fazer misericórdia. Não, eu sou crente, comigo não acontece isso. Meu amado, as coisas não acontecem com crente que ora, que busca, que está nativa na palavra e na obra de Deus, que fecha as brechas, que busca o Senhor lhe revela, e daí ele se desvia do mal, daí que ele é livre das coisas. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer nos despertar. Fala para o mundo lá, do Senhor quer te despertar. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor me falou ainda esta semana: crente que está na igreja, mas que não se firma de verdade, ele é um crente que dá muito prejuízo no reino espiritual. Porque ele ora, ele recebe bênção, mas por causa da sua frouxidão espiritual, ele perde tudo que é bênção que ele ganha. Então ganha bênção, perde bênção, ganha bênção, perde bênção, ganha bênção, perde bênção.
É o teu caso? Pergunta para nós assim, é o teu caso? Sabe o que é, como é o nome disso, meu filho? Frouxidão espiritual. Fala lá do frouxidão espiritual. É muito fraco na oração e no jejum. Ganhar até que ganha a bênção, mas não consegue manter a bênção. Diga glória a Deus. Tá, o homem foi colocado como governador, mas morreu. E foi avisado. Esse que é o pior. Diga glória a Jesus. Quer dizer, ele até consegue o emprego, mas depois perde. Ai, pastor, então, acho que não é de Deus, não é porque eu perdi. Meu filho, fala para nós assim, meu filho. Deus dá, mas o sujeito não acorda, que ele tem que segurar a bênção. Diga glória a Jesus. E fala para nós assim, é para você, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, é sério isso, guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, Salmo 109. E tome outro o seu bispado, Senhor amado. Irmãos, até com o ministério, a pessoa que perde, Deus coloca outra pessoa exatamente no lugar do que foi tirado. E com a unção que era para ser daquele outro. Meu Jesus. Diga glória a Deus. Então, meu amado, ouça, fala para um lado assim, ouça que é o Senhor falando contigo, ouça que as coisas de Deus são sérias, fala para um lado, as coisas de Deus são seríssimas. Meu Deus, irmãos, e quanto mais a gente frequenta a igreja, quanto mais a gente ouve da Bíblia e da pregação e da palavra de Deus, mais vai aumentando a nossa responsabilidade. Porque não adianta, meu amado, conforme vai aumentando o conhecimento, vai aumentando a tua responsabilidade com este conhecimento. Atos 17:30, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas você não é ignorante. Falam assim, você não é ignorante. Até Jeremias você já leu, hoje pelo menos. Diga glória a Deus. Senhor amado. Irmãos, e conforme nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós ouvimos. E não adianta fazer cara de desentendido que Deus te conhece. Fala assim, Deus te conhece. Tem gente que na hora da pregação faz uma cara de bobo assim, sabe? Fala com ele em dinheiro, fala em cenzão, duzentão, vê se a cara de bobo continua. Fala assim, viu? Jesus, diga glória a Deus. Irmãos, então isso é muito sério. Este homem era governador, mas a palavra diz que nós somos colocados como reis e sacerdotes aqui nessa terra. Irmãos, tudo o que nos acontece acaba afetando o reino de Deus. Irmãos, o Senhor investe em nós. Deus investe em uma pessoa e Deus quer retorno. Esse é todo o ensino do Velho Testamento. Isaías capítulo 5. O Senhor plantou uma vinha, queria que desse fruto bom, mas o fruto foi perturbado, deu uva brava, e Deus ficou bravo. E as parábolas de Jesus? O homem que plantou a figueira na vinha, fazia 3 anos que ia lá não dar fruto. Ele ficou bravo. Ele disse, eu vou cortar, porque estava ocupando a terra inutilmente. Irmãos, assim é Deus. Deus investe numa pessoa e Deus quer retorno. Deus quer retorno espiritual de você. Fala isso para o irmão do lado. Deus quer retorno. Deus quer retorno espiritual de você. Faz quanto tempo você está na igreja? 10? Meu amado, Hebreus capítulo 5, já deviam ser mestres pelo tempo, mas vos tornais tais, ainda que se tem que ensinar os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus. Faze misericórdia, porque vos fizestes negligentes para ouvir, meu Senhor amado. Mas conforme nós vamos aprendendo, nós temos que dar um retorno. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Salmo 116. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos. Jesus está aqui. Senhor amado, não queremos fazer ouvidos moucos às tuas exortações, à tua admoestação. Deus maravilhoso, Deus de glória, vai trabalhando, Senhor. Senhor amado, desperta cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Fique de olhos fechados. Os irmãos que vão se batizar já podem ir lá para o fundo com
pastor Anderson e o presbítero Benjamin. Já vamos em seguida passar ao batismo, mas fique de olhos fechados, irmãos. O Senhor está falando conosco. Irmãos, a palavra dessa noite é uma palavra seríssima. Fala sobre uma advertência que não foi ouvida. O Senhor está nos advertindo. Irmãos, este texto ainda fala do grande prejuízo que tudo isto deu. Senhor amado, dá-nos discernimento para que possamos entender, como diz Efésios 5, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meu Deus amado, dá-nos inteligência, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos descortínio, tirocínio. Senhor amado, em nome de Deus, aguça-nos. Queremos, meu Deus, ter a perspicácia que vem do Senhor. Como diz Apocalipse 4, que são as 7 chamas de fogo. Como diz em Zacarias capítulo 1, os olhos de Deus enviados a toda a terra. Senhor amado, dá-nos essa capacidade de enxergar, essa capacidade de ver as coisas. Isto vem pelo Espírito Santo. Como diz o Salmo 119, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Senhor, como foi cantado ainda hoje, abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. Senhor, abre os nossos olhos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, que possamos enxergar o perigo que passamos, para que possamos enxergar as ciladas que são armadas contra nós, para que possamos enxergar a veracidade ou não das advertências que nos são dadas. Mas, Senhor amado, não queremos andar numa perigosa ingenuidade de forma alguma. Senhor amado, desperta a tua igreja pelo poder do Espírito Santo. Como diz em Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, opera, Senhor, na tua igreja, opera, meu Deus, em nome de Jesus.